Vamos lá, galera. Ótima questãozinha de geometria espacial aí envolvendo um tetraedro regular. Vamos lá. Então a imagem representa o projeto de uma luminária de teto em que a moldura ao redor da lâmpada possui o formato de um tetraedro regular. A luminária foi projetada de modo que a parte final da lâmpada tangencie o plano inferior na base da pirâmide. Uma linguagem bem informal, que até pode lhe dar um pouco de medo na questão, mas simplesmente, vamos ver aqui o enunciado, né? O que é que ele deseja? Ele deseja aqui na questão a medida em centímetros da aresta do tetraedro que dá forma à moldura da luminária é. Então ele quer a medida em centímetro da aresta. Veja que a nossa medida que ele deu aqui já está em centímetros, então não precisa fazer transformação de medida. E o que ele nos deu foi exatamente a altura do tetraedro. É a lâmpada aqui, né? Exatamente a altura do tetraedro. Tá certo? Tetraedro é essa figura geométrica que é feita por 4 triângulos equiláteros. Então, para isso, para você calcular a altura, a aresta, né? Ele quer a aresta, que é essa lateral aqui do tetraedro. Tem uma formulazinha, e aí é importante você lembrar dessa fórmula, né? Que diz o seguinte: a altura de um tetraedro é igual a sua aresta vezes a raiz quadrada de 6 dividido para 3. Então, existe essa fórmula, né? Se você já sabe dela, fica fácil. Se você não sabe, vou dar um conselho aqui para a sua saída. Você poderia fazer o seguinte, a saída dessa questão. Ele te deu aqui a altura, tu quer essa aresta, então tu finaliza aqui com esse triângulo retângulo, certo? Então tu forma aqui um triângulo retângulo, onde a aresta é o que ele quer, a altura ele te deu. Tem como tu encontrar esse pedaço aqui, que isso aqui é a metade da altura do triângulo equilátero. Então tu faz aqui a metade, calcula o valor da altura do triângulo equilátero, que tu sabe é uma fórmula também, né? Então tu pega só a metade e faz teorema de Pitágoras, né? Utilizando o teorema de Pitágoras você consegue resolver essa questão sem ter precisado decorar a fórmula da altura de um tetraedro. Mas você sabendo a fórmula fica mais fácil, né? Aqui agora eu vou só mudar de lado, porque aqui é uma fórmula que vai me dar a altura através da aresta. Só que eu quero o contrário, eu quero a aresta sabendo a altura. Então, vou mudar aqui, né? Multiplicar os meus pelos extremos. Então, eu vou ter 3h igual a raiz de 6. E esse raiz de 6 vai passar dividindo. Então, a aresta vai ser 3h sobre raiz de 6. Tu racionaliza, tu vai ter 3h raiz de 6 sobre 6. Depois, aqui, tu simplifica, né? Eu posso simplificar aqui, ó. Aqui dá 1, aqui dá 2. Então, a gente ficou aí com h raiz de 6 sobre 2. Então, a fórmula para eu saber o valor da aresta de um tetraedro tendo a altura. Foi o que ele me deu na questão. A altura é 12, por isso que eu substituí aqui o h por 12 de vermelho. Simplificando, né, 12 dividido por 2. Então, a aresta desse tetraedro vai ser 6 vezes a raiz quadrada de 6. Nosso gabarito se encontra lá no item D de dado. Ok, galera? Valeu. Questão item D. Vamos lá, galera. Ótima questãozinha aqui sobre hexágono, né? Então você tinha que lembrar de 2 formulazinhas do hexágono e aí você conseguia resolver essa questão tranquilamente. Seguinte, um arquiteto projetou um espelho com 90 centímetros de altura e composto por hexágonos regulares idênticos, perfeitamente justapostos conforme a imagem. A questão vai pedir aqui pra gente, determine, né, a superfície desse espelho tem área em centímetro quadrado equivalente. Então ele quer saber qual é a área desse espelho. Seguinte, primeira coisa ele te deu aqui, ó, 90 centímetros a altura, mas não é a altura do espelho todo. Se você ver a altura do espelho todo, é exatamente 3 vezes, né, 1, 2, 3 vezes a altura de um hexágono. Então se você lembra qual é a altura de um hexágono, a formulazinha, você já resolve aí encontrando o lado do hexágono. Encontrou o lado, você vai para a área. Então, eu preciso descobrir a área de um hexágono. É uma fórmula que depende do lado. Então, eu preciso primeiro encontrar o valor do lado para colocar nessa fórmula e depois multiplicar isso por 7, porque são 7 hexágonos que nós temos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Então, vamos lá para os cálculos. Como eu disse a vocês, aqui eu botei as 2 formulazinhas que eram necessárias para essa questão.
A área do hexágono é 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ou seja, eu preciso saber o valor do lado do hexágono. Como é que eu vou descobrir esse lado? Através da altura. Porque a altura de um hexágono, H6 aqui, é igual a L raiz de 3. Eu sei que a altura do nosso hexágono é 30. Posso dizer que é 30 de um, né? Porque eu tenho 3 hexágonos, tá certo? Um em cima do outro, que dá 90. Ou seja, eu posso colocar assim, ó, 90, que é o total do espelho, né, a altura, vai ser igual a 3 vezes a de um hexágono, tá certo? Então entenda esse 3 aqui. Ou então você poderia colocar direto aqui 30 igual a L raiz de 3. Porque são 3 hexágonos, um em cima do outro, então você divide 90 por 3, que dá 30. 30 igual a L raiz de 3, tá bom? E aí você passa para lá o raiz de 3, eu vou ter que racionalizar. No final das contas, eu vou ficar com essa resposta aqui para o nosso lado. O lado do hexágono, o L6, vai ser igual a 10 vezes a raiz de 3. Achou o lado, agora você vai substituir aqui na área do hexágono, né? Que a área do hexágono é 6 vezes o lado aqui eu substituí de vermelho, 10 raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Professor, de onde é que apareceu esse 7? Lembra que são 7 hexágonos? Então, esse A6 aqui é a área de um hexágono. A área total, que é do espelho todo, são 7 vezes a área de um hexágono. São 7 hexágonos. Por isso apareceu esse 7. O resto aqui é conta. 10 raiz de 3 dá 100 vezes raiz de 3, né? Então vai aparecer aqui 7 vezes 6 vezes 100 vezes o 3 raiz de 3. Fazendo as contas aqui, né? 7 vezes 6, 42. 42 vezes 100 vai estar 4.200 vezes 3. E depois eu vou dividir isso por 4. Então eu finalizo aqui com a nossa continha. A área total desse espelho vai ser de 3.150 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Nossa resposta vai estar lá no item D de dado. Ok, galera? Ótima questão, item D. Vamos lá, galera? Ótima questão aí sobre comprimento da circunferência. Lembrou da formulazinha do 2πr? Matou a questão. Vamos lá. Então, é um enunciadozinho, né? Henk Hesselink e seus colegas do Laboratório Nacional do Aeroespaço, na Holanda, estão trabalhando em um projeto chamado Pista Sem Fim, que propõe a substituição das longas pistas retilíneas de concreto por uma única pista circular para a gestão do tráfego em um aeroporto. As pistas circulares teriam de ser de grandes dimensões. O NAL sugeriu um diâmetro mínimo de 3 km, né? 3 km. Considere 3 como aproximação para o π. Então você já imagina aí, né? Comprimento da circunferência, 2π vezes o raio. Ou então, pode ser π vezes o diâmetro também, né? É a mesma coisa, porque o diâmetro é igual a 2r. Então, tanto faz você usar uma fórmula ou outra. Provavelmente aqui ele vai perguntar comprimento da circunferência. Então, seguindo a recomendação da NAL, uma pista construída nesse projeto deve ter um comprimento mínimo. Como eu falei para vocês, você pode usar comprimento igual a 2π vezes o raio, ou comprimento igual a π vezes o diâmetro, né? Tanto faz, porque o diâmetro é igual a 2r. Isso depende da questão. Essa questão, ele me deu o diâmetro, então é melhor que eu use essa daqui, ó. Vai sair direto. Comprimento é igual ao π, ele pediu que eu use 3 como aproximação, e o diâmetro também é 3. Então o comprimento é 3 vezes 3, 9 km. Então essa pista vai ter que ter no mínimo 9 km. Item C de casa, ok? Questãozinha para não perder, fácil. Item C. Valeu, galera. Olá pessoal, tudo bem? A próxima questão é sobre perspectivas em geometria espacial, vistas de figuras sólidas. Vejamos? Um desenho técnico deve conter vistas que demonstrem todos os detalhes necessários à execução de um projeto. As vistas adotadas no Brasil são as mesmas utilizadas na Europa: vista frontal, superior, lateral esquerda e lateral direita. Que imagem melhor representa a vista indicada pela seta no desenho mostrado? Então nós temos aqui a vista indicada pela seta, é uma vista frontal, e aí nós temos a representação desse polígono. Não é um polígono convexo, mas é um polígono que tem formato aproximado de S. Então ele vai ter a sua vista descrita dessa forma, associado a esse retângulo que fica aqui. Então nós vamos ter uma visualização dessa natureza.
Portanto, a alternativa que melhor se adapta é a alternativa E. É isso aí, pessoal. Gabarito, letra E. Olá, pessoal. Tudo bem? A questão é a seguinte, é geometria plana. Vejamos. Uma escultura é constituída de formas geométricas. A imagem representa a vista frontal plana da escultura, em que estão indicados alguns ângulos. A medida do ângulo IHJ é... Bom, nós temos aqui a imagem. O ângulo IHJ está aqui sendo indicado pela letra X. Vamos determinar inicialmente a medida desse ângulo representado pela letra Y. Repare que Y, 105 graus e 135 graus, são ângulos externos do triângulo de vértices BEC. Como nós sabemos, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é 360 graus. Portanto, 135 mais 105 equivale a 240 graus mais o valor do y, e assim a gente obtém que esse ângulo externo tem que ser de 120 graus, y. Esse ângulo interno associado ao vértice G é o ângulo suplementar de 119 graus, mede, portanto, 61 graus. Esse ângulo interno associado ao vértice E é o suplementar de y, que a gente acabou de obter como sendo 120 graus, portanto, 60 graus. E o ângulo X é o ângulo externo associado ao vértice H em relação ao triângulo GEH. Esse ângulo X deve ser a medida da soma dos ângulos internos não adjacentes, ou seja, 61 graus mais 60 graus. Portanto, 121 graus, que é o que a gente encontra na alternativa D. Muito bem, pessoal, gabarito da questão, letra D. Olá, pessoal, tudo bem? A próxima questão é sobre geometria espacial. Vamos ver? Um objeto de metal com 576 centímetros cúbicos de volume é imerso em um recipiente cúbico que contém certa quantidade de água. Após a imersão do objeto, o nível da água se elevou em 4 centímetros, alcançando a borda superior do recipiente sem escoamento do líquido. O volume de água em centímetro cúbico inicialmente presente no recipiente é igual a... Bom, vamos desenhar aqui o recipiente para termos uma noção melhor do que se está falando. É um recipiente que tem um formato cúbico. Vamos representar a aresta desse recipiente pela letra A. Então a base é um quadrado de lado A, e como o recipiente é cúbico, a altura também é A. Inicialmente havia água até certa altura, e aí após a imersão do objeto, a água se elevou 4 centímetros. Então esse trecho aqui é 4 centímetros. Esse volume, associado à elevação do objeto, de acordo com o texto, equivale a 576 centímetros cúbicos. Ora, mas como é um volume de paralelepípedo, cuja base é um quadrado de lado A vezes A, e a altura é 4, então podemos concluir que A vezes 4 é 576. Portanto, A ao quadrado vai ser 576 dividido por 4, que é igual a 144. E assim, A é a raiz quadrada de 144, ou seja, 12 centímetros. De maneira que o volume de água inicialmente presente no recipiente equivale ao volume do recipiente menos o volume do sólido, que é, de acordo com o texto, 576. Como o recipiente é cúbico de aresta 12, então vai ser 12 ao cubo menos 576, isso é 1.152 centímetros cúbicos, que é o que a gente encontra na alternativa D. Muito bem, pessoal, gabarito da questão, letra D. Vamos lá, galera, essa questãozinha aqui, ótima questão sobre múltiplos de números, né? Um dos netos de Dona Maria perguntou-lhe qual era a sua data de aniversário, ela fez algumas dicas enigmáticas, então vamos ver aqui as dicas. Seguinte... essa primeira dica, ele fala que o número que representa o dia é múltiplo. O mês, ele vai ter a data aí de 1 a 31. Então você pega do dia 1º ao dia 31, quem são os múltiplos de 3, né? Você pode pensar aí 3, 9, 12, 15, 18, ok? Só múltiplos de 3. Só que é um múltiplo de 3 cujo o algarismo das unidades é um número primo. Ou seja, já não pode ser o 3, pode tudo bem. O 6 já não pode, que é o número par. O 9 também não.
12 também não, 15 tudo bem, o 5 é um número primo, né? 18 não, 21 o número 1 não é um número primo, 24 também não, 27 o 7 seria primo, e o 30 já também não é, termina com o algarismo 0. Então você já pode anotar aí, eu só tenho o número 3, que é primo, o número 15, que termina com 5, e o número 27. Opa! Então a data, o dia, o número que representa o dia só pode ser um desses três. O número que corresponde ao mês é múltiplo de 5. Opa, os meses são só 12. Entre o 1 e o 12, múltiplo de 5, só vai ter o 5 e o 10. Então a gente já pode colocar aqui múltiplos de 5, só pode ser 5 e 10, tá certo? E no final, a última dica, a soma dos dois números que representam o dia e mês, ou seja, na hora que eu somar o dia e o mês da data de aniversário dela, é um número primo maior que 30. E aí você já vou poder cancelar aqui o número 3. Por quê? Porque na hora que eu somar o 3, com o 5 e com o 10, 3 mais 5, 8, 3 mais 10, 13. Não vai dar um número maior do que 30, tá certo? E o 15 também a gente pode poder cancelar, porque 15 mais 5 dá 20 e 15 mais 10 dá 25. Então também posso cancelar o 15. E aí você já descobre pelo menos o dia do aniversário da Dona Maria. Para a gente descobrir o mês, basta que você faça a soma. 27 com 5 dá 32. 32 não é número primo. 27 com 10 dá 37. 37 é o número primo. Então a gente cancela o mês 5 e você vai ficar aí com a data de aniversário 27 do 10. Ou seja, 27 de outubro vai ser o dia do aniversário da Dona Maria. Vamos ver aqui no nosso próximo slide. 27 de outubro vai estar aqui no nosso item E. O dia do aniversário dela, item E, 27 de outubro. Valeu, galera. Vamos lá, galera. Ótima questãozinha aqui envolvendo uma questão contextualizada do cotidiano que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Então vamos lá resolver a questãozinha. Uma gráfica utiliza a tabela a seguir para determinar os preços de suas cópias. Então está aqui a tabela. Se você pegar cópias, o número de cópias menos que 100, você vai pagar 8 centavos pela cópia. De 100 a 199, 7 centavos. De 200 ou mais, 5 centavos. O dono de um restaurante resolveu fazer cópias de um panfleto promocional e, sem ter conhecimento da tabela de preços da gráfica, fez 4 pedidos separados. Uma vez ele pediu 50 cópias, depois pediu 80, depois 140 e outro de 250. Se tivesse feito um único pedido com um total de cópias, o dono do restaurante teria economizado? Então vamos fazer primeiro, veja aqui nesse meu, como se fosse um sistemazinho, eu coloquei os valores que ele pagou individualmente a cada pedido. Ele pediu 50 cópias. Na tabela, valores menor do que 100, eu pago 8 centavos. Então ele pagou 50 vezes 8 centavos, ele pagou R$4. Depois ele pediu 80 cópias. Continua sendo um valor abaixo de 100, 80 vezes 8 centavos, pagou R$6,40. Depois ele pediu 140 cópias, já é entre 100 e 199, 7 centavos, 140 vezes 7 centavos dá 9,80. Depois ele pediu 250 cópias, já é um valor acima de 200, na tabela é 5 centavos, 250 vezes 5 dá 12,50. Então se você somar os gastos desse dono do restaurante, eu vou ter aqui o valor de R$ 32,70, foi o que ele pagou nesses pedidos separados. Se ele tivesse pedido tudo junto, ele ia pedir 50, mais 80, mais 140, mais 250. Ia dar um total de 520 cópias. E ele ia pagar por essas 520 cópias apenas o valor de 5 centavos por cada cópia, porque ele está pedindo um número bem acima das 250 cópias, que a tabela diz que acima de 250 cópias eu pago apenas 5 centavos por cada uma. Quando você multiplica 520 por 5 centavos, ele iria pagar R$ 26. Então, se ele tivesse pedido tudo junto, ele ia pagar R$ 26. Como ele pediu separado, ele pagou R$ 32,70. Quanto ele pagou a mais? Então, basta você fazer a diferença. R$ 32,70 menos 26, isso vai dar a resposta de R$ 6,70, né, a diferença desses dois aqui.
vai dar 6,70, que seria o valor que ele teria economizado se tivesse pedido tudo junto. 6,70 é o nosso item B de bola. Valeu, galera. Vamos lá, galera. Mais uma questãozinha envolvendo porcentagem, uma em cima da outra, né? Como se fosse um juros compostos, né? Então, essas questões de porcentagem, uma em cima da outra, muito cuidado. Vamos lá. Júlio trabalha com ações na Bolsa de Valores. Em um novo investimento, o valor de suas ações caiu 15% na primeira semana e mais 10% na segunda semana. Já na terceira semana, o valor aumentou 30%. Sabe-se que as variações são cumulativas, né? Uma após a outra, para os investimentos no mercado de ações. Ao fim dessas 3 semanas, o que foi que aconteceu com o valor inicial das ações de julho? Cresceu ou decresceu? Então vamos lá. Ó. Dividir em 3 etapas, as 3 semanas. A primeira semana ele tinha X e ele vai perder 15% de X. Ou seja, na verdade, ele vai ficar só com 85% do valor inicial. Na segunda semana, agora lembre-se, ele não tem mais X, ele só tem 85% desse X. E vai perder 10% em cima disso, né? Então, ele vai perder 0,085 do que ele já tinha. Então, ele vai ficar apenas com 0,765x, certo? Ou seja, aproximadamente aí 76,5% do valor que ele tinha. Só que na terceira semana ele vai sofrer um acréscimo, um aumento agora de 30% do valor que ele ficou, né? Não é do valor inicial, certo? Isso é o que quer dizer cumulativa. Ou seja, a porcentagem que acontece na semana seguinte é em cima do que ele tem e não do que ele tinha, tá bom? Então é 30% do 0,765, que vai dar 0,2295. Então, somando isso aqui, eu vou ter 0,9945, ou seja, quase que eu volto para o valor que eu tinha. Mas eu tive uma perca, né? Não fica 1x, não chega a ficar 1x, tá certo? Ou seja, não dá nem um inteiro, dá uma coisa menor do que um inteiro. Então, ele não ganhou, ele perdeu. E aí você já pode eliminar a letra A e a letra B. Ele teve um decréscimo. Quanto ele perdeu? Você pode calcular assim, eu coloquei a quarta etapa, ó. Ele tinha um inteiro e agora ele perdeu ele tirou, né, 0,9945. O que é que sobrou? 0,005. Transformando-se em porcentagem, você anda 2 casas, ou seja, ele perdeu 0,55%, ou seja, não chegou nem a 1%, mas teve um decréscimo de 0,55, e aí é que você tem que ter cuidado, né? Porque eu tenho 2 respostas aqui parecidas, mas a nossa resposta é o item D de dado. Ok, galera? Item D. Olá, pessoal, tudo bem? A próxima questão é sobre matemática financeira. Vamos vê-la. Para trocar de carro, Luiz financiou parte do pagamento. Em determinado mês, ele atrasou o pagamento em 10 dias e teve que pagar uma multa de 2% sobre o valor da prestação, acrescida de juros de 0,07% por dia de atraso. O valor pago por ele, com multa e juro, foi de R$ 1.417,26. O valor da prestação paga por Luiz, sem multa ou juro, é... Bom, vamos representar por X o valor dessa prestação livre de multa ou de juro. Esse valor foi acrescido de 2% de multa e 0,07% por dia de atraso, que aconteceu durante 10 dias. E isso totalizou R$ 1.417,26. Então, esse X vai ser multiplicado por 1 mais 2,7% de juro e multa. Isso vai dar R$ 1.417,26. Assim, o valor da prestação vai ser de R$ 1.417,26 dividido por 1,027. Isso corresponde a R$ 1.380, que é o que a gente encontra na alternativa B. Então é isso, pessoal. O gabarito foi a letra B. Olá, pessoal. Tudo bem? A próxima questão é sobre matemática financeira. Vamos ver? Para conseguir fechar a compra de um automóvel, uma pessoa aplicou o valor de R$ 10.000 em um banco. A aplicação tem rendimento de 1,5% ao mês em regime de juros compostos. E o montante produzido será retirado em um ano. Utilize 1,1 como aproximação para 1,015 elevado a 6. O valor total em real que será resgatado por essa pessoa é... Bem, pessoal,
Então, o montante vai ser dado pela aplicação do capital, 1 mais a taxa elevada ao tempo, já que é um regime de juro composto. De acordo com o texto, nós sabemos que o capital é de R$10.000, a taxa equivale a 1,5%, então 0,015, elevado ao tempo, que é 12. A gente pode reescrever isso como 10.000 vezes 1,015 elevado a 6, que por sua vez está elevado ao quadrado, já que 6 vezes 2 é 12. Vamos usar esse fato para aproveitar a informação de que 1,015 elevado a 6, de acordo com o texto, é 1,1. Desse modo, o montante vai ser igual a 10.000 vezes 1,1 ao quadrado, e, portanto, vai ser R$12.100, que é o que a gente encontra na alternativa D. Muito bem, pessoal, gabarito foi a letra D de dado. Olá, pessoal. Próxima questão é sobre medidas de tendência central. Vamos ver? Em 2017, a atuação dos cidadãos brasileiros em relação à fiscalização do uso do dinheiro público cresceu quando comparado a 2016. O gráfico exibe um histórico do número de denúncias que foram recebidas. A mediana dos dados relativos à quantidade de chamados abertos no período exibido no gráfico é... Bom, nós sabemos que para determinar a mediana, a gente precisa obter a média dos dois termos da lista ordenada. Em vez de ordenar, a gente também tem a alternativa de sair eliminando sistematicamente o maior valor, aparecendo os dados com o menor valor. Se a gente eliminar sistematicamente os maiores valores com os menores valores sempre em pares, o final vai restar os dois termos que ocupariam as posições centrais. Então aqui, mantendo, o próximo valor que sobrou é o 90 e o menor valor é o 30. Agora o maior valor é 88 e agora o menor valor é 44. O maior valor agora é 75, enquanto que o menor valor que aparece é o 45. O novo maior valor é o 71 e o menor valor que restou é 48. O maior valor que restou é 69 e o menor é 49. Veja que sobram apenas os termos 51 e 56. Isso quer dizer que se a gente colocasse os termos em ordem crescente, os termos centrais seriam 51 e 56. Desse modo, a mediana é a média aritmética entre 51 e 56, que corresponde a 53,5, que é o que está presente na alternativa B. É isso aí, gabarito letra B, pessoal. Vamos lá, galera. Ótima questãozinha de porcentagem. Vamos lá. Então, questãozinha que fala o seguinte: 5 marcas de suco industrializado, ABCDE, serão avaliadas em um teste retirado do mercado, que vai ser retirado do mercado, aquelas cujo percentual de açúcar por embalagem seja de pelo menos igual a 6%. O conteúdo da embalagem de cada marca está indicado. Então, aqui você tem a quantidade de ml de cada suco e a quantidade de açúcar. Ele quer uma porcentagem de 6% da embalagem. Então, basta que a gente calcule aqui, ó, em cada item, 6% de 300. Então, você tem aqui 6 vezes 3, 18 ml. Essa daqui tem 15. Então, letra A está aprovado aí. 6% de 220, cancela 0 com 0. Então, você vai ter aqui 132 dividido por 10, você vai ter 13,2 ml. 13,2 ml é o limite. A letra B tem 16,5. Opa, essa aqui vai ser retirada do mercado. Vamos ver a letra C. Letra C, eu quero 6% de 200, corta 0 com 0, o limite será 12 ml. Ele está exatamente no limite, 12 ml, está dentro do percentual. Ok, letra C aprovado. Letra D, eu quero 6% de 250, corto 0, eu vou ter aí 6 vezes 25, dá 150, dividido por 10, eu tenho um limite aí de 15 ml. Né? Então, você vai ter um limite de 15 ml. Aqui eu vou estar com 17,5, já está passando. E por último, a letra E. A letra E você tem 6% de 400, corta os zeros, você vai ter 6 vezes 4, 24 ml. Então, ele é o limite, aqui já vai para 32 ml. Também já. Então, ele pergunta, serão avaliadas em um teste. Vamos ver qual é a pergunta dele nessa questão.
Entre as 5 marcas avaliadas, a única que permanecerá no mercado só vai ter uma dessas marcas que vai ser permanecida no mercado. Você veja aqui que o item B foi eliminado, o item D foi eliminado e o item E foi eliminado. Todas elas ultrapassaram o percentual de açúcar de acordo com a embalagem. Ficou apenas o item A e o item C. E aí, professor, eu tenho duas. Mas lembre que o item C, ele ficou no limite, né? Ou seja, eu quero que seja um percentual menos do que 6%. E ele ficou num percentual igual a 6%, tá certo? Então também a letra C seria retirada do mercado. A única que estaria em concordância com o teste é a letra A. Então apenas a embalagem da letra A. A letra A, lembre, eu poderia ter uma quantidade de 18 ml de açúcar e ele só tinha 15. Então ele estava dentro do percentual permitido, na verdade abaixo do percentual permitido. Então a nossa resposta da questão aí, item A, é a única embalagem que passaria nesse teste. Valeu, galera, item A. Vamos lá, galera, uma questãozinha aqui de volume, né, de paralelepípedo, geometria espacial, simples, vamos lá. Um grupo de arquitetos construiu a maquete de um condomínio que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. A maquete tem 5 decímetros de altura e 60 decímetros cúbicos de volume, e a escala utilizada em sua construção é de 1:48. Vamos ver o que a questão pede. A área real necessária para a construção desse condomínio. Detalhe, volume sempre é igual à área da base vezes a altura. Ou seja, a questão já te deu que o volume é 60 e já te deu que a altura é 5. Então, tu já pode calcular aqui que a área da base vai ser 60 dividido por 5. Então, tu já tem que a área da base vai ser 12 decímetros quadrados. Está tudo em decímetro, né? Então, tá tudo ok, 12 decímetros quadrados. Só que isso aqui é a área da maquete. Ele quer que eu transforme isso numa área real, né? E a maquete ela está numa escala de 1:48. Decímetros, provavelmente, porque nós estamos falando tudo em decímetros. Então basta que você multiplique isso, agora é o cuidado, 48 ao quadrado. Porque esse 48 ao quadrado, nós estamos falando de área. A escala sempre vem numa medida linear, né? Ou seja, de 1:48 decímetros. Como nós estamos falando de área, é bidimensional, então você eleva ao quadrado, tá certo? Então isso aqui vai dar 27.648 decímetros quadrado, certo? Só que se você olhar no nosso gabarito, a gente só tem as respostas em metros. Então você tem que transformar isso para metro. Transformar decímetros quadrados para metro quadrado é você dividir por 100, né? Basta você dividir por 100, ou seja, basta eu voltar aqui 2 casas decimais. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 276,48 metros quadrados. Então, ótima questãozinha aí. Você achou a área da base, só que você achou da maquete. Multiplica por 48 ao quadrado para transformar para a área real, porque a escala é linear, e lembra que nós estamos em área. Você achou a área real, 27.648, só que estamos em decímetro quadrado. E a resposta está em metros. Então transforma para metros, tu encontra a nossa resposta lá no item B de bola. Ok, galera? Item B. Vamos lá, galera. Ótima questãozinha aí para você não perder, tá certo? Uma questãozinha apenas do cotidiano aí, do dia a dia de um churrasco aí de final de semana. Vamos lá? Então, na confraternização de fim de ano de uma empresa, haverá um churrasco para 50 funcionários, sendo estimado que cada pessoa deverá consumir o equivalente a 450 gramas de carne e 500 mililitros, né, 500 ml de refrigerante. No pedido de compra para a festa, a empresa vai solicitar uma quantidade inteira, ou seja, não vou pegar aí partes quebradas, né, números racionais e sim números inteiros, de quilos de carne. E o refrigerante será pedido em garrafas de 2 litros. Provavelmente na questão, você vai ver aí que ele vai perguntar, para garantir, né, que os comes e bebes sejam suficientes para todos, a empresa deve comprar no mínimo. Então, vamos lá, ele vai comprar 50, você vai pegar aqui 450 gramas e vai multiplicar por 50.
você vai ter aí 22.500 gramas. Só fazendo a transformação para quilo, você vai dividir por 1.000, então eu vou voltar a 3 casas. Eu vou ter 22,5 quilos de carne, que como ele só quer a parte inteira, então ele vai ter que comprar aí, né, para que não falte e sim sobre 23 quilos de carne, certo? Fazemos a mesma coisa com refrigerante. São 500 ml de refrigerante. Quando você multiplicar por 50, isso aí vai dar 25.000 ml. Transformando para litros, basta que a gente divide isso por 1.000, voltar a 3 casas. Então isso aí vai dar 25 litros. Agora um detalhe, ele vai comprar em garrafas de 2 litros, né? As garrafas de refrigerante são de 2 litros. A gente vai ter que dividir isso por 2. Então, na verdade, ele compra 12,5 garrafas. Como ele não quer comprar, não vai existir meia garrafa, né? Então, colocando na parte inteira, para sobrar, ele vai ter que pegar aí 13 garrafas, tá certo? Então, são 23 quilos de carne com 13 garrafas de refrigerante. Agora vamos no nosso item aí, que nos confirma 23 quilos de carne, letra A, e letra B e letra C. Mas agora os refrigerantes, tem que ser 13 garrafas de refrigerante, letra B de bola, ok? Questãozinha para não perder, simples, só multiplicar por 50 e fazer a transformação de medida. Valeu, galera? Item B de bola. Vamos lá, galera? Ótima questãozinha aqui, envolvendo proporção, porcentagem, regra de 3. Vamos lá. Então, em um jogo eletrônico de corrida, o jogador pode usar um suplemento chamado nitro, que permite que seu carro desloque-se com velocidade 25% maior durante 5 segundos. Em uma corrida, o carro do jogador desloca-se com velocidade constante de 72 km por hora, em uma pista com 6 km de extensão. Se o jogador usar 3 nitros, um imediatamente após o outro com suas durações totais, a fração percorrida da pista será, ou seja, primeira coisa, vamos calcular quanto seria 25% de 72. Vai dar 1.800 dividido por 100, vai dar 18 km por hora. Ou seja, esses 25% é o quanto ele vai aumentar, né? É 25% a mais. Então vai ficar mais 18, ele vai correr durante esses 3 nitros, 90 km por hora. Cada nitro é 5 segundos. São 3, um imediatamente, um após o outro. Então vai ser um total de 15 segundos. Então a segunda etapa aqui da nossa questão é a regrinha de 3. Ele vai correr 90 km em 1 hora, que equivale a 3.600 segundos. Em 15 segundos, que é o total do tempo do nitro, vai ser quantos quilômetros? X, né? Fazendo a regrinha de 3, você vai ter aqui x igual a 90 vezes 15, dividido por 3.600. Isso vai dar 0,375 quilômetros, é o total, que ele, nem meio quilômetro aí, né? Ele vai correr quando ele tiver com esse nitro, esses 3 nitros, um imediatamente após o outro. Pronto, esse é o valor que ele vai correr com o nitro. Isso equivale a que fração da pista? Então, isso aqui é o que ele correu, isso aqui é o total da pista, 6 km. Então, você vai fazer essa relação, né, essa proporção, para saber quanto é que vai ser essa proporção. Então, só resolver a continha aqui, transformei 0,375 em fração, que dá 375 sobre 1.000. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter 375 dividido por 6.000. Dá para simplificar aqui, ó, dividindo tudo por 375. Resposta 1 sobre 16 avos. Está lá no nosso item C. Nossa resposta se encontra no item C, ok? Valeu, galera! Olá pessoal, tudo bem? A próxima questão é um problema de escalas aplicada à geometria espacial. Vamos vê-la? Durante a apresentação do projeto de construção de um prédio, verificou-se que suas dimensões são maiores do que o terreno pode comportar, devendo ser feita uma redução de 6% em todas as medidas do edifício. O volume final do prédio em relação ao previamente planejado é mais próximo de... Bom, se haverá uma redução em todas as dimensões, da ordem de 6%, então cada uma das 3 dimensões passará a medir 94%. Assim, o volume final será 94% de 94% de 94%.
Efetuando os cálculos, a gente encontra que isso é aproximadamente 0,83, ou seja, 83%. Isso quer dizer que o volume final é 83% em relação ao volume inicial, portanto, alternativa C. É isso, o gabarito dessa questão foi a letra C, pessoal. Olá pessoal, tudo bem? A próxima questão é sobre razões e proporções. Vejamos. Um laboratório produz comprimidos de certa vitamina contendo a maior concentração, vitamina por composto diluente e o menor volume possíveis, sendo a concentração a característica principal a ser considerada. O centro de pesquisa do laboratório disponibilizou 5 opções de amostra, das quais apenas uma será produzida. De acordo com os critérios do laboratório, a amostra a ser produzida será: bom, como a concentração é a característica principal, vamos determinar a concentração para cada amostra. Para a amostra 1, a concentração é de 15 mg da vitamina para 50 mg do composto diluente, portanto é 15 para 50, que é 0,3. A amostra 2, essa concentração é de 12 para 32, que é igual a 0,375. Para a amostra 3, essa concentração é de 10 para 50, o que dá 0,2. Para a amostra 4, essa concentração é de 15 para 40, que é 0,375. E para a amostra 5, essa concentração é de 21 para 56, que também é 0,375. Assim, as amostras de maior concentração são a 2, a 4 e a 5, que apresentam a concentração de 0,375. A seguir, nós temos que determinar aquela que tem o menor volume, e aí a gente observa que a amostra 2, que tem um volume de apenas 5 ml, tem um volume menor do que as amostras 4 e 5, portanto, a amostra 2 é a que deve ser produzida, portanto, a alternativa correta é a letra B. Então é isso, pessoal, o gabarito foi a letra B de bola.